Tem para você o parágrafo 205. É que o parágrafo 205 é um parágrafo mais curtinho, né? Ele diz assim, ó: os padres sinodais afirmaram de várias maneiras que é preciso ajudar os jovens a descobrir o valor e a riqueza do matrimônio. Eu já falava esses tempos atrás que existe uma situação que é cultural já no nosso país. Eu digo aqui no nosso país, porque de fato não sei dizer como que é essa situação em outros países, mas que o matrimônio acaba virando motivo de muita chacota, de muitas piadas, e sem perceber nós acabamos ridicularizando o matrimônio, porque as pessoas ficam: matrimônio é uma fria, eu não sei se eu compro uma geladeira ou se eu caso, o matrimônio isso, é uma cadeia, uma prisão. Esse tipo de pensamento, você vai dizer assim para mim: padre, mas é só uma brincadeira, uma piada, mas que vai se tornando cultura. De tanto repetirmos e falarmos, isso vai entrando na mente dos nossos jovens, das crianças. Então, hoje nós precisamos fazer o que, diz o Papa? Ajudar os jovens a descobrir o valor e a riqueza do matrimônio. E aí alguém já vai querer fazer uma piadinha: mas tem valor, padre? Mas tem riqueza? Tá vendo como que é? Nós acabamos tendo esta tendência e acabamos então fazendo por ridicularizar o matrimônio. Tem uma brincadeira que o pessoal faz às vezes em matrimônio que eu acho muito sem graça, né? O pessoal faz a entrada do noivinho, antes da noiva entra um noivinho com uma placa, e escrito na placa assim para o noivo: fuja que dá tempo. Gente, pode até parecer engraçado, mas é totalmente fora de contexto. Padre, mas é só uma brincadeira. Não, mas é uma brincadeira que pode ser feita em outro momento, mas não ali na igreja, antes do matrimônio. Chega a ser ridículo. O pessoal acha engraçadinho, acha bonitinho, tira foto, mas não tem nada de engraçado. Acho que podemos fazer tantas outras coisas, porque aquele momento, o momento de pedirmos bênçãos para o casal, para a vida, para o matrimônio, e não para ficarmos ridicularizando o matrimônio, fazendo esse tipo de gozação. O Papa diz assim: devem poder captar o fascínio de uma união plena que eleva e aperfeiçoa a dimensão social da vida, confere à sexualidade o seu sentido maior, ao mesmo tempo que promove o bem dos filhos e lhe proporciona o melhor contexto para o seu amadurecimento e educação. Olha quantas questões que o Papa colocou aqui. Do porquê. Vamos dizer que aqui antes era o quê. O que o Papa diz? Precisamos fazer os jovens descobrir o valor do matrimônio. Por quê? Porque descobrindo o valor do matrimônio, eles vão ver o fascínio da união, da vida a dois, da sexualidade, promovendo o bem dos filhos, um amadurecimento, uma educação. Tudo isso nós temos aqui, então, nesta realidade do matrimônio, que os jovens então precisam redescobrir. Vamos lá, parágrafo 206. Parágrafo 206. A complexa realidade social e os desafios que a família é chamada a enfrentar atualmente exigem um empenhamento maior de toda a comunidade cristã na preparação dos noivos e no matrimônio. Então veja, nós falamos de uma catequese para os noivos, e essa catequese vai ser dada, é claro, pela pastoral familiar ou pelos agentes de pastoral que estão ligados à família, mas ela precisa ser um envolvimento, diz aqui o documento, de toda a comunidade. Como que a comunidade pode ajudar? E aí que vem o nosso trabalho como pastoral, nosso trabalho como paróquia. Como fazermos com que toda a comunidade seja um auxílio? O exemplo já é uma grande forma. A motivação, o exemplo, o apoio, o incentivo. Então precisamos investir nos namorados, nos noivos, encontros para namorados, porque já começa lá na base. Precisamos começar cedo a pensarmos também na vocação para a família. Às vezes falamos tanto, de vocação sacerdotal, ou nem falamos, mas achamos que falamos muito de vocação e falamos do sacerdócio, da vida religiosa,
Mas quem prepara os jovens para a vida matrimonial, para a vida em família? Por isso o Papa diz assim: é necessário lembrar a importância das virtudes. Dentre elas, resulta ser condição preciosa para o crescimento genuíno do amor interpessoal, a castidade. Aí, padre, vai falar de castidade para os jovens? Olha só o preconceito já aí. Não conseguimos falar. Por quê? Porque é uma fala já carregadíssima de preconceitos. É coisa antiquada. Olha o preconceito, olha os rótulos que vêm. Se falar de celibato e de castidade. Numa sociedade tão sexualizada, parece algo totalmente retrógrado. Totalmente fora de um contexto e do tempo. Mas por quê? Porque nós já temos um preconceito. Porque nós já fomos doutrinados numa forma de pensar que nós precisamos quebrar e propor o tema para debatermos, mas com ensinamentos, e principalmente com o ensinamento que a igreja nos apresenta. Aí o Papa continua dizendo assim: a respeito desta necessidade, os padres sinodais foram concordes em sublinhar a exigência de um maior envolvimento de toda a comunidade, privilegiando o testemunho das próprias famílias, e a exigência ainda de uma radicação da preparação para o matrimônio no caminho da iniciação cristã, sublinhando o nexo do matrimônio com o batismo e outros sacramentos. Então veja, é algo que está totalmente interligado, exatamente como nós já falávamos aqui. Como vai acontecer esse envolvimento de toda a comunidade? Em primeiro lugar, numa atitude de exemplo. As crianças e as jovens precisam ver o testemunho de bons casais, de boas famílias, que vivem juntos, que se suportam, que superam os desafios. Porque é muito fácil nós criticarmos e falarmos: ah, o fulano, você viu quem separou? A gente já chega assim: você viu quem separou? E já fazemos a fofoca. Mas ninguém chega dizendo assim: nossa, você viu quem fez 20 anos de casado? Nossa, você viu quem fez 25 anos? Olha, estão de parabéns. Porque é a nossa tendência humana de fofocarmos e falarmos mal. Mas para elogiarmos, para incentivarmos os bons exemplos, e existem bastante. Existem muitos, mas nós deixamos de lado, né? O Papa diz ainda: da mesma forma, evidenciou-se a necessidade de programas específicos de preparação próxima para o matrimônio, que sejam verdadeira experiência de participação na vida eclesial e aprofundem os vários aspectos da vida familiar. Então veja, são os famosos cursinhos de casamento, né? Hoje aqui na diocese nós chamamos de catequese pré-matrimonial, que é em vista do matrimônio. São alguns encontros. Antes era de fato um cursinho, né? Algo para algumas noites ou de repente para um final de semana. Hoje se transformou numa catequese, porque o objetivo é esse, de que esses casais possam estar envolvidos posteriormente na vida eclesial, aprofundando esses aspectos da vida familiar a partir da visão da igreja. Então a proposta é esta: que eles possam ter um encontro com uma proposta de vida apresentada pela igreja. Do mundo eles já têm. Cabe agora escolher qual realmente eles querem.